Fala pessoal do terceirão do Colégio de Curso Universo, tudo bom? Aqui professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E como vocês já sabem, estamos trabalhando agora conteúdos super importantes para vocês que irão prestar vestibulares esse ano, 2020, 2021 também, tá? Então se atentem, tá? Se organizem na questão dos estudos. Fiquem sempre assistindo, acompanhando as aulas aí com o caderno em mãos, tá? Anotando tudo aquilo que é pertinente dentro do assunto, tá? Conceitos chaves, contextos que irão ajudar vocês a resolver qualquer questão desse determinado assunto, beleza? Então, como vocês já sabem, eu venho trabalhando todos os conteúdos de uma forma, de uma divisão muito tranquila em relação aos assuntos, tá? Não estou estendendo tanto as videoaulas para não ficar também muito cansativo para vocês, então eu estou sempre fazendo essa divisão, deixando um tempo bom, trazendo várias questões para a gente estar sempre trabalhando e absorvendo o conteúdo, tá? Então a gente já veio trabalhando nessas duas últimas videoaulas, que foi justamente o governo de Dutra, depois a gente viu a questão do segundo governo de Vargas, tá? Que foi ele de 51 a 54, e hoje a gente vai resolver algumas questões que eu trouxe para vocês sobre esses conteúdos que já vimos nessas aulas passadas, tá? Então, quem não assistiu as últimas videoaulas, pode acompanhar aí novamente no canal da escola para vocês chegarem aqui e resolver as questões comigo de uma forma mais clara, de uma forma mais responsável, beleza? Então, vão seguindo sempre o livro de vocês, eu venho trabalhando dessa forma, tá? Cronologicamente, então trabalhando aí, seguindo os passos do livro, tá? Trazendo perspectivas também de fora, trazendo questões que vão fazer com que você absorva o conteúdo de uma forma bem mais eficaz e de qualidade, beleza? Então, sem mais delongas, como sempre, trago para vocês aqui uma resolução de questões através de 5 questões para não ficar tão extenso, tá? Na questão aí do vídeo, e no WhatsApp eu tô sempre mandando também algumas questões para vocês responderem, beleza? Então aqui, continuando nossa aula, sobre a primeira questão, vou ler aqui para vocês, tá? Vão acompanhando. Primeira questão, a respeito das posições assumidas pelo governo do general Eurico Dutra, pode-se dizer corretamente que, letra A, alinhando-se totalmente com o bloco liderado pelos Estados Unidos, no contexto de fermentação da Guerra Fria, Dutra procurou meios para perseguir ou neutralizar a influência dos comunistas. Tá? O que é que vocês acham? O que mais eu falei na aula, quando a gente tratou do governo de Dutra, tá? Eurico Gaspar Dutra, a gente viu que uma das suas principais preocupações e ações dentro do seu governo, tá? Foi justamente ter um alinhamento, principalmente do lado econômico, com os Estados Unidos, e ele tentou frear qualquer avanço dos comunistas, do pessoal ali de esquerda, do pessoal que tinham laços que faziam toda uma relação com, principalmente ali, com a potência maior de esquerda naquele período, que era a União Soviética, tá? Então a letra A, ela sim, ela está correta. Então vamos ver o porquê B, C e D, elas não condizem com o que é enunciado pede, beleza? Vou subir um pouquinho aqui a telinha. Letra B. No contexto de redemocratização, Dutra instalou um governo amplo, democrático, que permitia todas as manifestações políticas, inclusive dos comunistas. Essa questão, essa alternativa letra B, ela está completa de erros, tá? Então a gente pode destacar aqui 1, 2 ou 3, então eu posso destacar para vocês, principalmente ali a parte do fim, inclusive dos comunistas. Como vocês já sabem, a gente já viu na videoaula que a questão dos comunistas era um problema dentro do governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? Então ele fez essa neutralização, esse limite, começou a centralizar suas ideias em torno do alinhamento dos Estados Unidos, tá? Da parte capitalista dentro da Guerra Fria, beleza? Então tudo aquilo que vinha do outro lado, ele começou a cessar, ele começou a limitar, ele começou a perseguir, beleza? Ah, professor, então o senhor está dizendo que era uma ditadura. Não era uma ditadura escancarada, tá? Ele tinha essa aversão, ele queria que o Brasil seguisse a questão do alinhamento dos Estados Unidos naquele período de Guerra Fria, mas não era uma ditadura, tá? Vocês
tem que lembrar dessa forma, beleza? Mas tem outros erros também, como eu digo para vocês aqui, mais ou menos ali na metade da frase, onde ele fala que permitia todas as manifestações políticas. A gente viu que ele teve um sério problema na questão das manifestações políticas, tá, partidárias, e principalmente em relação aí dos trabalhadores e a parte das manifestações ali em relação à greve, tá? Então foi isso também que deixou, principalmente no seu fim, ali o governo meio que manchado, digamos dessa forma, beleza? Então letra B incorreta. Alternativa C, Dutra, apesar de ter sido eleito pelo voto popular, reforçou as instituições e métodos do Estado Novo, fechando o Congresso e otorgando uma nova Constituição. Essa letra C ela já foge aí um pouco daquilo que a gente já vem estudando. Por quê? Dutra, a gente tem que lembrar que ele foi um dos braços direitos ali de Getúlio Vargas no governo do Estado Novo, tá, de 37 a 45, num governo chamado do Estado ditatorial, tá? Então ele foi uma das pessoas que começou a pensar em estratégias de centralizar as políticas, as ações ali do governo, tá? Mas quando ele assume de uma maneira, claro, através do voto popular, mas ele teve um governo muito aberto nessas questões partidárias, tá? É claro que o Estado Novo ele não existia mais naquele momento, é claro que teve uma nova Constituição, mas essa Constituição, a partir dela não foi fechado o Congresso e não teve nenhuma medida ditatorial a partir de 46, beleza? Então a letra C a gente corta também. Letra D, apesar do apoio dos Estados Unidos durante a guerra, Dutra procurou manter uma posição independente no plano internacional. Lembra vocês que quando a gente falou ali do fim do Estado Novo, com a aliança de Vargas ao pessoal que ganhou a Segunda Guerra Mundial, que eu acredito que vocês estejam vendo isso. Quando a gente tratou na história do Brasil, a gente viu que os pracinhas, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ela ficou do lado dos Estados Unidos e lutou contra os fascistas, tá? Lutou contra os nazistas, principalmente ali na questão do território italiano, tá? Então, Getúlio Vargas, por mais apreço, por mais afeto, por mais visão que ele tinha para um lado ditatorial, ele lutou contra os ditadores naquele período, e é claro que quando Dutra ele assume numa posição de manter o alinhamento, principalmente a parte econômica, com os Estados Unidos, tá? Então ele não tinha uma posição independente no plano internacional, no cenário internacional, tá? A gente tem que lembrar sempre fazer a ligação do governo de Dutra com esse alinhamento com os Estados Unidos. A gente não pode esquecer disso, e lembrando disso, para vocês resolverem as questões de vestibulares, vocês vão acertar qualquer questão. Beleza? Então essa foi a primeira questão. Vão anotando aí no caderno. Letra A é a nossa alternativa. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, podem deixar no comentário ou fala lá no grupo, tá? No WhatsApp, estou sempre disposto aí a estar ajudando vocês. Beleza? A primeira questão foi de uma maneira bem tranquila, tá? Acredito que esse assunto de Dutra ficou muito claro para vocês. Beleza? Segunda questão. Puxar aqui um pouco. Segunda questão. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente em 1945, como já sabemos, após uma articulação política comandada por Getúlio Vargas, junto às forças que o apoiaram durante o Estado Novo. Por sua vez, Dutra pretendeu dar uma nova dinâmica econômica ao país, abrindo o mercado nacional para a entrada de mercadorias importadas. No aspecto político, Dutra promulgou uma nova Constituição, ampliando alguns direitos, como, por exemplo, o voto direto para a eleição de representantes, que isso a gente viu também na videoaula sobre o governo de Dutra, beleza? Então aqui ele trouxe algumas considerações e embaixo ele colocou: em relação ao governo Dutra, analise as seguintes afirmações. É esse o modelo de questão que mais cai em vestibulares, tá? Porque são questões que ele pode trazer várias perspectivas, e na hora de você analisar as alternativas, se você não tiver uma compreensão muito boa, tá, daquele contexto, você acaba se perdendo, tá? E não tendo uma exatidão na hora de responder, tá? Então esse é o estilo de questão que sempre vai ter um número maior em qualquer prova que vocês façam, porque ela pode mexer aí até com aquelas pessoas que saibam bastante sobre o assunto e acaba se confundindo na hora de responder as questões, beleza? Então as alternativas estão lá em cima, enumeradas. Primeiro, durante seu governo,
Dutra colocou o Partido Comunista na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados dos seus cargos. Lembra lá das ações do governo de Dutra em plena Guerra Fria, ali, justamente ali na eclosão, tá? Onde estava tudo começando a se ganhar uma nova forma após Segunda Guerra Mundial. Então vários países, várias nações, elas começaram a ficar de algum lado dentro dessa grande Guerra Fria, tá? E a escolha do líder do Brasil, que estava sendo Dutra nesse período, foi fazer esse jogo político e econômico, principalmente econômico, com os Estados Unidos. Então tudo que tinha de medida contra o pessoal de lado comunista, ele começou a fazer, como por exemplo, ele colocou na ilegalidade o Partido Comunista, tá? E aí o pessoal começou também a ser exonerado. Segunda questão, pela Constituição, o segundo enunciado ali, pela Constituição promulgada em 1946, decidiu-se que os militares e analfabetos poderiam votar. O voto feminino foi mantido e sua idade mínima reduzida para os 18 anos de idade. Essa está incorreta. Acredito que vocês saibam por quê, porque eu expliquei na videoaula sobre o governo de Dutra. Quando a gente fala da promulgação dessa nova Constituição de 46, é claro que a parte do voto feminino ele foi mantido, tá? Principalmente ali pela a questão de Getúlio Vargas, que ele começou a colocar em primeiro plano essa questão do voto feminino, mas quando chegou no governo de Dutra, essa questão dos militares e analfabetos, eles não poderiam votar, tá? Até então. Beleza? Isso não foi feito, então isso vocês têm que ter em mente, tá? Tem que ter em mente esse contexto, porque essa aí a gente já vê que está errado e pode alterar tudo que a gente viu, teve como perspectiva nas alternativas lá embaixo, beleza? Então o primeiro está correto, o segundo está incorreto, vamos para o terceiro. Por ser um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente os Estados Unidos. Sim, a aliança que Gaspar Dutra ele fez com os Estados Unidos, principalmente era a questão da parte econômica, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, principalmente na questão de compra, principalmente na questão aí de produtos, a parte agrícola, a parte industrial, a parte de bens de consumo, a parte de alegorias e várias outras coisas, beleza? Então o terceiro item está correto, sim. E por último, quarto e último. Durante o governo de Dutra, o Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética, e isso a gente já sabe de qual, tá? Então, o que é que a questão pede? Estão incorretas as afirmativas. Ele está pedindo a incorreta, então a gente só achou uma, que foi justamente o segundo. Então, pelo que eu vejo aqui, a letra E, apenas a afirmativa 2 está incorreta, tá? Então aí vocês têm que estar sempre atentos tanto aos itens, tanto aquilo que está pedindo no enunciado. Ele poderia estar pedindo aí as corretas e a gente assinalar outra questão, beleza? Então fiquem sempre atentos aos enunciados e às questões aí, para a gente ter uma exatidão na hora da resposta, beleza? Então, primeira questão, vão marcando, foi a letra A. Segunda questão foi a letra E, tá? Vamos para o terceiro quesito. Terceiro quesito, lembro que eu já destaquei essa imagem aqui para vocês em uma outra videoaula, tá? Observe essa figura, é justamente essa aqui que está do lado. Como vocês já sabem, foi um cartaz ali de propaganda, tá? Naquele período de Vargas, ele estava querendo voltar ali na presidência, tinha sido senador, tá? E tudo mais, antes, claro, dessa questão toda da política ali a partir do governo de Dutra, o pessoal falava ali do queremismo, queremos Getúlio, tá? Então tem toda essa questão que a gente viu lá na era Vargas, principalmente ali no finalzinho, beleza? O que é que o cartaz traz ali? A imagem de Getúlio Vargas, tá sentado, e lá um textinho falando que ele voltará, e lá no canto, brasileiros não assumam compromissos com políticos reacionários, ele voltará conduzido pelo povo, tá? Uma propaganda que a gente conhece bastante, viu na outra videoaula onde eu expliquei para vocês na questão lá do governo de Vargas, tá? Então, terceira questão, observar a figura, e essa figura está relacionada ao que? Então vamos para a letra A. A campanha eleitoral de 1950, quando Getúlio se apresentou como um candidato democrático apoiado pela massa de trabalhadores. Sim, provavelmente é essa, vamos ver o resto, e vou explicar mais lá na frente. Letra B.
A propaganda da Aliança Liberal, que defendia a coligação dos tenentes com a oligarquia gaúcha, tendo Getúlio Vargas como seu líder. Não, ó, quando o pessoal pensou na questão política, na questão eleitoral, na década ali de 50, essa questão da oligarquia gaúcha, essas oligarquias, elas começaram já a cair desde aquele período ali, onde teve a Revolução de 30, tá? Elas não tinham uma autonomia forte nessa questão mais política, tá? Os tenentes sim, e esses tenentes que participaram, principalmente daquele movimento tenentismo, que eles fazem todas as políticas ali de confiança com Getúlio Vargas, são praticamente aqueles que vão dar o golpe lá em 64, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, beleza? Então a letra B está incorreta, tá? Letra C, ao culto do regionalismo político, que os órgãos de propaganda do Estado Novo alimentaram usando a origem gaúcha de Getúlio Vargas. Não, essa questão aí já foge da questão de propaganda de uma própria candidatura ali do Getúlio Vargas, tá? Falar que tem um regionalismo político não tem nada a ver ali que está a questão a propaganda está falando mais da questão da identidade nacional, tá? Não tem nada a ver ali da parte da regionalismo político de Getúlio Vargas. E por último, há um movimento conhecido como queremismo, que ao final do Estado Novo uniu comunistas e trabalhistas na luta pela Constituinte com Getúlio. Queremismo a gente sabe, tá? Foi aquele movimento ali do queremos Getúlio, mas aqui a gente está falando de 50 e aqui a gente está tendo uma nova perspectiva na questão da campanha eleitoral de 50, por isso que a questão é a letra A. A campanha eleitoral de 1950, quando Getúlio se apresentou como candidato democrático, tá? Ele conseguiu aí através do voto popular e ele foi posto na presidência através aí dessa grande massa de trabalhadores que confiava na sua funcionalidade e no seu mandato, beleza? Quarta questão, acredito que essa aqui também ficou bem clara para vocês, bem tranquila, tá? Só para a gente retomar algumas questões e como pode cair nas provas de vocês, beleza? Quarta questão, abaixar aqui um pouco. Getúlio Vargas marcou a história do século XX no Brasil, por quê? Tá? Essa é uma típica questão onde você se confunde bastante, porque tem várias alternativas que você, poxa, será que é essa? Tá? Será que eu posso marcar essa? Será que realmente tem duas, tá? Mas veja que o enunciado ele é claro, tá? Quando a gente fala que Getúlio Vargas ele marca a história, esse ponto de marcar não seria um ponto tão frio, não seria um ponto tão qualquer, tá? Seria uma marca realmente histórica, tá? Então é por isso que vocês podem se confundir, mas quando ele tá falando de marcar uma história do século XX, pô, o cara marcou aí a questão daquele século, tá? E ele trouxe conquistas praticamente até os dias atuais, né? Questão aí, por exemplo, trabalhista. Então não seria qualquer alternativa que contextualizasse isso, beleza? Então vamos lá. Getúlio Vargas ele marcou a história do século XX no Brasil porque, letra A, marcou sua trajetória marcou sua trajetória por um estilo antinacionalista, antidemocrático e antipersonalista. Tem dois erros aí. Ele era nacionalista sim, e ele é um cara que tinha uma personalidade, e por isso dessa personalidade, tá? E todas as questões de ações foi por isso que ele se tornou um grande líder político na questão popular, tá? Então falar que ele tinha um estilo antinacionalista e antipersonalista, não. Então sim, está errado a letra A. Letra B. Diminuiu drasticamente a influência política dos coronéis, fortalecendo a industrialização da economia. Pessoal, ele fez isso? Sim, mas isso serviria para marcar a história do século XX no Brasil? Não. E colocar Getúlio Vargas como uma imagem que a própria historiografia conhece a partir dele? Não. Tá? Então não é isso que está pedindo a questão 4. Letra C. Manteve-se ao lado dos aliados, combatendo o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, ele fez isso? Sim, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, com os pracinhas com a FEB, principalmente lá em território italiano, tá? Foi feito aqui, foi formado um grande pelotão, tá? Viajou praticamente aí 20 a 25 mil soldados brasileiros para lutar junto com os estadunidenses lá em território italiano, tá? E tiveram êxito sim, lutaram contra o nazifascismo sim, os regimes totalitários lá da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso foi o que colocou Getúlio Vargas marcado na história do século XX? Também não. É por isso que essa é uma questão, pode ver que ela é simples, mas ao mesmo tempo você poderia ter algumas dúvidas de como respondê-la, tá? A marca
o marcar uma história não seria qualquer coisa, tá? Então, ó, letra D, que é a nossa, fez a transição do Brasil rural para urbano através de uma política de defesa do Estado na vida econômica, incorporando as massas urbanas ao processo político, tá? Então lá com o golpe de 30, ele começou a tirar o que a gente chamou naquele período ali da política dos governadores, da política do café com leite, tá? Onde tinha justamente essa alternância entre poderes, então ele já entra de uma forma de modificar o cenário político do Brasil naquele momento, e a partir de então ele passa durante muito tempo tendo várias medidas. Primeiro, o governo provisório, tá? Onde ele tenta organizar suas coisas através de uma maneira política, através de uma maneira que centralizasse suas ideias. Ele passa para um governo constitucional de 34 a 37, onde tem uma constituição e ele traz inúmeros benefícios, principalmente para o lado dos trabalhadores, tá? E com o voto feminino e várias outras coisas, como a gente já fez, como a gente já trabalhou, ele teve um destaque em relação à parte industrial, tá? Que já vinha ganhando que já tinha eclodido no Brasil, principalmente ali na Primeira Guerra Mundial, mas com Getúlio Vargas tem um desenvolvimento muito forte, como grandes usinas, grandes fábricas que foram feitas naquele período, tá? Então ele muda o panorama, ele muda a política, a sociedade e a parte da economia. Então é por isso que ele marca a história e é por isso que a quarta questão é a letra D, beleza? E por último, pessoal, essa é a última questão de hoje. Quinta questão: apesar das pressões e da inexistência a essa cultura, a essa altura de uma sólida base de apoio ao seu governo, Getúlio equilibrava-se no poder. Isso a gente já falou bastante. Faltava à oposição um acontecimento suficientemente traumático que levasse as forças armadas a ultrapassar os limites da legalidade e depor o presidente. Esse acontecimento foi proporcionado pelo círculo dos íntimos de Getúlio. Tá? Aqui a gente está falando ali já no finalzinho ali do segundo governo de Getúlio Vargas. A respeito do trecho acima, qual foi o acontecimento que levou ao desmoronamento do segundo governo de Getúlio Vargas? Foi o que a gente viu na última aula e, como vocês sabem, foi justamente ali o atentado contra Carlos Lacerda, em que principalmente ali a questão das Forças Armadas descobriu através de várias investigações que tinham pessoas ligadas do governo e ligadas a Getúlio Vargas que tinham mando fazer essa questão aí autoritária e querendo atentar contra a vida de um dos maiores perseguidores aí de Getúlio Vargas desde aquele período lá da era Vargas, que foi Carlos Lacerda. Então a nossa alternativa é a letra D aí, como vocês já sabem, de uma maneira bem tranquila. Beleza? Então, terceirão, esse foi a nossa aula. Na próxima aula acredito que a gente já continue o assunto, ou não sei se eu vou trazer outras questões para vocês, mas semana que vem estaremos juntos novamente, beleza? Espero que estejam todos bem e até semana que vem com a nossa próxima vídeo aula. Valeu!